Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos aguardando aqui a entrada do nosso convidado. Olá. Ei, doutor Leonardo, Oi, tudo Elisângela. bem? Eu estou bem, e você? Tudo bem? Tudo jóia. Consegue me ouvir Seja bem? muito bem-vindo à nossa live. Obrigado pelo convite mais uma vez aí, por estar participando com vocês. A gente é que agradece, né? Uhum. A gente agradece não só a sua participação, mas também agradece a participação de todos que já estão aí entrando na nossa live. Vamos aguardar só mais alguns segundinhos para a gente poder já começar esse Ok. assunto que a gente sabe que é de muito interesse, né, tanto de homens quanto de mulheres, às vezes não falado, mas vivido, né? Sim. A gente sabe da dificuldade das pessoas de, às vezes, estar abordando, falando sobre esse assunto que é a disfunção sexual. Disfunção sexual, não só nesse período de pandemia, que a gente vê um agravamento dessa situação, mas de uma maneira geral a gente percebe essa dificuldade das pessoas de estarem abordando esse assunto. E como a gente quer uma saúde integral das pessoas, né? Não só a saúde física, saúde mental, uma delas muito importante é essa nossa saúde sexual aí, então é por isso que a gente escolheu esse tema para poder estar abordando nesse momento. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Elisângela, eu sou da Farmácia Eficácia. Quero deixar aqui nosso principal canal de contato, é www.farmaciaeficácia.com.br. Esse é o nosso site, a gente tem vários canais de acesso lá, vocês podem estar utilizando todos eles. Mas se você quiser uma conversa mais específica com uma de nossas farmacêuticas, vocês podem estar mandando também pelo e-mail neila@farmaciaeficácia.com.br. Podem usar esse contato da nossa farmacêutica Neila, que ela pode tirar todos suas dúvidas, ok? Bom, doutor Leonardo, a palavra agora é com você. Bom, então, mais uma vez aqui, agradecendo ao convite da Farmácia Eficácia, a pessoa da Elisângela e da Cristiane, que nos atende lá no consultório, e falando da importância desse tema para a atualidade nossa, dessa situação da pandemia que nós estamos vivendo, né, de uma situação totalmente inusitada. Eu estava revendo aqui meus posts antes de começar a live, e quando o primeiro post que eu fiz sobre pandemia foi no dia 19 de março. E depois as pessoas podem entrar no meu Instagram e rever esse post. E eu fazia uma brincadeira, uma colocação assim, está preparado para poder aproveitar a quarentena? Porque acho que a gente não esperava acontecer o que está acontecendo agora, apesar de todos os cuidados do Ministério da Saúde, dos órgãos responsáveis. A gente não esperava que a coisa fosse ficar do jeito que está desse confinamento. É lógico que o número de mortes é muito importante, mas poderia estar muito maior se essas medidas não tivessem sido tomadas. Mas nesse post que eu fiz no dia 19, ou dia 18 de março, eu colocava assim, se você está preparado para poder aproveitar a sua quarentena. E a foto de um casal juntos, todo feliz, porque eu imaginava que a quarentena ia deixar os pares mais próximos e eu poder aproveitar mais a oportunidade. E o que a gente está vendo agora com 2 meses aproximadamente de pandemia, que não é isso que está acontecendo. Igual você bem falou, no meu consultório, normalmente eu atendo pacientes, homens e mulheres, com disfunções sexuais, normalmente de origem psicogênica ou de origem orgânica, por outros motivos que antigamente não existia o Covid-19. Mas agora esse número de pacientes não aumentou, porque muitas vezes o paciente que viria deixa de vir agora, com receio de sair de casa, devido à orientação dos órgãos responsáveis, mas o paciente que não vê outra saída vem consultar conosco. E a gente está vendo que os pacientes têm nos procurado com muita queixa relacionada a isso. Bom, para poder falar o que é uma disfunção sexual? A disfunção sexual é uma inadequação na hora de você tentar ter uma relação sexual. E ela pode ser de 3 motivos básicos, e isso interfere justamente entre homens e mulheres. O principal dele é uma disfunção de origem de desejo. A pessoa, homem ou mulher, ela perde a vontade, ela perde o tesão, então ela não tem interesse pelo sexo. Ela começa a observar que o prazo das relações começa a ficar mais aumentado, então nem é tudo aquilo
que podia estimular a pessoa, estimula mais. Então, é uma disfunção de desejo. A segunda disfunção muito comum é a disfunção de excitação. A disfunção de excitação nos homens, ela caracteriza pela falta de ereção. E nas mulheres, pela falta de lubrificação. E a terceira disfunção sexual muito comum é a disfunção orgásmica, que é a pessoa que não chega ao orgasmo ou a pessoa que chega ao orgasmo muito rápida. Então, essas três, a gente didaticamente divide as disfunções sexuais nessas três situações de desejo, de excitação e de orgasmo, e podem ser tanto de origem orgânica como de origem psicológica. Também não podemos deixar de falar aqui do vaginismo e da dispaurimia, que são situações muito corriqueiras no consultório. O que é a dispaurimia? A dispaurimia é uma síndrome que a mulher não consegue relaxar para poder ter uma relação sexual. Isso pode ter fundamento, pode ter uma origem psicológica ou uma origem orgânica. E o vaginismo é esse não relaxamento, é dor durante o ato sexual, que também pode ter uma origem orgânica e uma origem psicológica. Mas vamos falar das origens, do que a pandemia trouxe para a gente. A pandemia ela foi um fator diferente de que maneira? Eu costumo falar com meus pacientes que é muito difícil você ter uma relação sexual e deixar para trás as contas para pagar, a preocupação do trabalho no outro dia, a preocupação com saúde, a preocupação com a família. Eu costumo falar que a gente vai para o quarto, para a cama, levando todos esses problemas nas nossas costas. E agora, com a pandemia, surgiu uma outra situação diferente. É a situação de você não saber o que vai acontecer exatamente no dia de amanhã. Né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Quantas pessoas vão estar contaminadas, se você vai sair de casa, se você vai voltar para casa gripado, se o seu parente mais próximo vai estar gripado ou não. Então, isso inconscientemente vai causando uma frustração, uma angústia, uma depressão, uma ansiedade, e as pessoas tendem a se retrair mais. Então, não é qualquer coisa que faz a gente ficar excitado. Não é qualquer coisa que gera um desejo sexual na gente. E tem um fator muito importante, porque agora nós estamos convivendo com o nosso parceiro, com nossa parceira, 24 horas por dia. Antigamente, a gente saía, acordava, ia para o trabalho, ia para a escola, ia para a faculdade, ficava o dia inteiro fora de casa, você relacionava com seus amigos, conversava sobre assuntos diversos, almoçava, voltava para o trabalho, gastava sua energia no trabalho e voltava para casa para poder relaxar. Agora, o que você faz? Você acorda às 7 horas da manhã, toma seu café na sala você liga o seu laptop, faz uma reunião às 9 horas, às 10 horas tem uma outra reunião, aí seu filho sai correndo porque tem que fazer o dever de casa, você tem que ajudar porque sua esposa está cansada de fazer dever com ele, e você tem que comprar um mantimento, tem que voltar para casa correndo porque tem que acabar o trabalho, ou seja, você está trabalhando, você está convivendo em casa com as coisas que você antigamente fazia externamente. E aí você chega à noite, você está morto e cansado. Hoje eu não vou ver televisão porque só fala de Covid. Eu vou assistir uma televisão em streaming, eu vou assistir um YouTube, eu vou assistir um Netflix, ou então vou namorar. Mas você vai namorar, a sua esposa está morta de cansado, o seu esposo está morto de cansado e não tem cabeça para aquilo. E aí você não é responsivo, você não tem uma resposta ao que você quer. Isso vai gerando transtorno. Então, muitas vezes, você pode estar com vontade, o seu parceiro não está com vontade, a sua parceira não está com vontade. E aí que é o desejo que está falhando. Se você não está com vontade, você vai para uma relação sexual forçada, você tem uma chance de demorar a se excitar, que é a segunda fase da resposta sexual humana, né? É a excitação, ou seja, você vai demorar a entrar em ereção. E se você não entra em ereção como entrava antes, você vai ficar encucado. O homem vai ser, poxa, o que está acontecendo comigo? Antigamente, eu só pensava em sexo, meu pênis entrava em ereção. E a mulher, por outro lado, eu só pensava em sexo, o meu marido me encostava em mim, eu já ficava molhada, não estou ficando molhada mais. Então, isso já começa a gerar um transtorno de observação, um chamado temor de desempenho. A pessoa tem receio de não funcionar, isso gera ansiedade, mais ansiedade associada à angústia do Covid-19, e a pessoa começa a ter falhas. Né? Se a pessoa não teve desejo, a excitação não foi bem feita, dificilmente ela vai chegar ao orgasmo. Então, eu tenho visto no consultório hoje, meus pacientes me procurando, porque não conseguem ter vontade de namorar, eles estão vendo que o prazo entre as relações está ficando mais espaçado, ou quando consegue ter uma relação, consegue ter uma intimidade com a esposa ou com o esposo, ou ele não entra em ereção, ou tem uma ereção meia bomba, que a gente fala, ou ela começa a ficar excitada, mas não fica lubrificada, e o marido tenta penetrar, o namorado tenta penetrar, ela não está lubrificada, ela vai sentir dor, e muitas vezes ela não chega ao orgasmo, mas ela finge um orgasmo para ele poder ficar satisfeito.
o homem não tem como fingir, não tem como fingir o orgasmo. Então, muitas vezes, ele vai ter uma ejaculação rápida para poder aproveitar aquela ereção que ele tem, resolver o problema logo, ou ele realmente não vai gozar, ele não vai chegar ao orgasmo. E aí, ele vai começar a pesquisar na internet o que está acontecendo, porque ele acha que não era normal isso, e acaba indo no médico. Aí ele vai no médico, o médico vai falar com ele, com certeza, que isso tem a ver com o fator que ele está passando agora, tem a ver com a ansiedade, com a angústia, com a depressão. E se ele já tinha esses fatores anteriormente, a tendência é disso piorar e ele vai ser medicado. Quais são os remédios mais precisos quando a pessoa está ansiosa e está com depressão? São remédios para depressão e remédios para ansiedade. O que esses remédios fazem? Eles diminuem a passagem dos impulsos nervosos, que poderiam levar a pessoa a ficar mais angustiada, mais ansiosa. Para a parte sexual, isso é péssimo. Péssimo, porque a pessoa vai ficar mais resistente a estímulos, ela vai demorar a chegar à fase de excitação dela, ou seja, vai demorar a lubrificar, vai demorar a entrar em ereção. E caso ela consiga ter ereção, ela pode ter relação, pode ter uma penetração e não chegar ao orgasmo, tanto homem como mulher. E ela vai ficar frustrada. Então, eu converso com meus pacientes muito sobre isso antes de passar medicamentos. Porque existem medicamentos e existem medicamentos. Então, se o paciente está passando por uma fase agora e ele quer tirar a angústia dele, mas quer melhorar o desempenho sexual, eu tenho que ser bastante claro. Olha, a ideia nossa é que você passe por essa fase. Tá? Passou por essa fase do Covid, vamos ver o que vai acontecer para a gente melhorar. Porque o que eu tenho visto, Lisandro? Pacientes nossos que foram tratados ano passado, 6 meses atrás, eles estão retornando com recidiva dos problemas. Porque o tratamento não funcionou? Não, porque tem agora esse fator diferente, que é a pandemia. E eles não estão acostumados com isso. Então, muitas vezes, os homens eles são acostumados, eles acham que são uma máquina. Que falou em sexo, em apertar um botãozinho de liga, ele liga, funcionou, teve ereção, ele vai ter relação. E eles acham que a mulher também é assim, que é só falar assim, gente, vamos transar. A mulher está preparada, ela vai deitar na cama e nós vamos transar. E não é assim. Então, eu costumo dizer que o homem é um fogão a lenha, o homem é um micro-ondas e a mulher é um fogão a lenha. Então, o fogão a lenha, todo mundo que sabe, conhece o fogão a lenha, sabe como é que funciona. Você tem que pôr a lenha, soprar, a brasa começa a acender, você sopra mais um pouquinho, a brasa vai acender mais um pouquinho. Na hora que você achar que está bom, você pode soprar, porque vai pegar mais fogo. Os homens não. Os homens são micro-ondas. Você apertou, liga, já está pegando fogo. Então, a resposta sexual masculina é muito mais precoce, muito mais rápida que a mulher. Se ele não souber levar nessa fase esse tempo maior, ele não vai conseguir ter uma relação legal. E a mulher vai ficar frustrada e ela não vai querer ter outra relação, porque ela vai sentir dor muitas vezes. Só que o problema é o seguinte, como é que ele vai ter essa intimidade em casa agora? Porque agora ele acorda, trabalha em casa, almoça em casa, janta em casa, na hora que ele vai relaxar com a esposa, tá ele, a mulher, talvez o filho na cama com eles. Não tem jeito, ele não está tendo tempo nem espaço para ter intimidade. Quando eu falo ele, eu falo o casal, nem ele, nem a mulher. Então, a gente tem que, nosso papel como médicos que trabalhamos com medicina sexual, é orientar esse casal a entender que isso é uma fase passageira e que ele tem que passar por isso, junto, muitas vezes, conversando e dividindo essa experiência com a parceira, com o parceiro, para que ela entenda que não está sendo rejeitada. Que muitas vezes é melhor o homem falar com a mulher que não está com vontade, ou a mulher falar comigo que não está com vontade, para ele não achar, olha, ele não está gostando mais de mim, ou ele se interessou por outra coisa, se interessou por outra mulher, interessou por outro homem. E isso é muito difícil a pessoa aceitar. A rejeição é muito difícil. Nós, seres humanos, não fomos criados para sentir rejeição. Né? A rejeição que a gente teve foi quando a mãe nos tirou do seio e a gente chorou muito. Então, isso causa na gente uma angústia muito grande, causa na gente um medo muito grande, uma ansiedade muito grande. Então, a gente está vivenciando muitas vezes isso. A rejeição não é bom para ninguém. Mas, por outro lado, se eu não medicar esse paciente, ele não vai ter uma vida boa. Então, eu tenho que saber passar o medicamento e orientar. Olha, esse remédio que eu vou te passar provavelmente vai dificultar seu desempenho sexual. Você tem que entender isso. E é importante você falar, é passageiro, lá na frente a gente vai tratar de outra forma. Tratar isso em casa tem jeito? É difícil tratar isso em casa. Porque atividade sexual tem a ver com atividade física, por exemplo. Então, você pode fazer uma atividade física, você vai gastar energia, sim. Mas você não pode sair de casa, as academias estão fechadas. O que acontece quando você está ansioso? Você está em casa, sentado vendo televisão, comendo e bebendo o dia inteiro. Então, você foge da sua rotina normal de alimentação. Outra situação. Você fica em casa e foge da rotina de poder ver outras pessoas, pensar com outras pessoas. Então, o assunto, muitas vezes, é o mesmo em casa. Então, não tem um assunto diferente, a gente chama de rotinização da relação.
é você com a sua esposa, é você com o seu esposo, quando varia muito o seu filho está no meio para a gente poder conversar. Então, isso vai criando uma rotina e isso atrapalha muito a relação sexual. Então, as disfunções sexuais hoje, de origem psicológica, têm muito a ver com essa fase que nós estamos passando da pandemia. Ok? O doutor Leonardo falou muito bem, né? Essa questão da disfunção sexual, não necessariamente o tratamento ele é de ordem medicamentosa, às vezes é necessária a medicação, mas nem sempre é de ordem medicamentosa. Então, a gente decidiu, há um tempo atrás, abrir um canal na empresa que era de escutar exatamente essas pessoas que, de fato, foi necessário o uso de alguma medicação. A gente começou a fazer um trabalho de pós-venda, um trabalho cuidadoso com essas pessoas, um trabalho ativo, e ouvir essas pessoas, de forma que a gente entendesse qual que era a dificuldade dessas pessoas em fazer o tratamento, em administrar a medicação, quando essa medicação era prescrita, qual que eram os sentimentos dessas pessoas. Então, a gente decidiu abrir esse canal de cuidado. Então, a gente fez, de fato, um questionário acompanhado por um profissional, um psicólogo, que nos ajudou, nos orientou na formação desse questionário. Então, a gente passou a entender melhor esses pacientes. Então, eu queria compartilhar um pouco dessas dores que a gente viu, que a gente percebeu dentro desses questionários. A primeira delas foi gritante, que é a dificuldade de, muitas das vezes, tanto para a mulher quanto para o homem, a gente percebe isso mais no homem, a dificuldade de falar, de se expor, de procurar um profissional especializado para tratar o problema. Sim. As pessoas, elas ficam protelando, elas vão vivenciando aquele problema e elas não falam com o parceiro, elas não se abrem com uma outra pessoa e também não buscam um profissional. Por vergonha, por receio. Então, nesse canal, um dos cuidados que a gente teve foi exatamente isso, que esse canal ele é sigiloso, todas as informações a gente deixa muito claro para as pessoas que nos procuram, que as informações, elas, em hipótese alguma, elas são compartilhadas. Então, lembrando mais uma vez, esse canal é o neila@farmaciaeficacia.com.br. E aí, muitas das vezes, a gente dá suporte para pacientes que nem estão mais em tratamento medicamentoso, que em algum momento comprou medicamento com a gente, mas não está mais. Por quê? Porque a gente quer esse cuidado maior. A gente quer que esse paciente que ele de fato tenha a solução, né, a resolução de toda essa disfunção sexual e que isso se permaneça. É claro que a gente está vendo agora na pandemia, né, muitos pacientes voltando, mas essa é uma realidade de cuidado que esses pacientes precisam. A outra dificuldade que a gente percebeu nessa pesquisa é que a gente sabe que dentro do consultório, com o doutor Leonardo, inclusive, a gente sabe de todo o cuidado que o senhor tem de estar orientando o paciente da forma correta de administrar medicamento, de tomar o medicamento, mas ainda assim a gente dá um reforço na dispensação do medicamento, mas a gente ainda vê pacientes fazendo o uso incorreto da medicação, mesmo estando orientado, mesmo estando na receita a forma adequada de tomar, a gente ainda vê algumas falhas. Uma delas que eu quis inclusive trazer, eu vou colocar aqui um potinho só ilustrativo. Muitas das vezes o nosso frasquinho, ele vem na lateral com essa tarja aqui, que vem escrito alguma coisa do tipo: por motivos técnicos foram feitas tantas cápsulas ao invés de tanto. Portanto, tome o medicamento de forma diferente. Então, assim, é uma informação que é importante, não só para o tratamento de disfunção, mas todos eles, que se você recebeu uma medicação e tem essa tarja, atenção para essa tarja. Por quê? Porque às vezes o que foi prescrito, ele não cabe em uma cápsula só, ele dobra, que é o que a gente chama tecnicamente. Então, ao invés de tomar uma cápsula, você deve tomar duas.
Se o produto triplicar, ao invés de uma cápsula, você deve tomar 3 cápsulas. Isso sempre vem bem orientado na nossa rotulagem, em 2 pontos do nosso rótulo, mas ainda assim a gente percebe que ocorre falha do entendimento do paciente. Então a gente tem esse cuidado de fazer o pós-venda para justamente evitar isso. Como que a gente percebe essa utilização inadequada da medicação? O medicamento já era para estar acabando, faltando mais ou menos 5 dias para poder acabar, e o paciente ainda tem para mais 30 dias. Então, a gente percebe que a pessoa tomou a medicação de maneira imprópria. Então, a gente faz esse tipo de adequação. A outra coisa são os medicamentos líquidos. Então, por exemplo, como se fosse esse aqui, né? É importante que a pessoa, ela entenda como que o medicamento chega a ela, então o aspecto, ou seja, a cor, a viscosidade daquele produto, a gota que aquele produto dá. Então é importante que durante toda a validade do produto, todo esse aspecto da medicação, ele permaneça. Então, portanto, se você recebe algum produto e esse produto ele sofre alguma alteração durante o tratamento, entre em contato imediatamente com a farmacêutica da empresa ou farmacêutico para que as medidas sejam tomadas, porque essas características elas devem permanecer. Uma outra coisa que a gente viu nessa pesquisa é a banalização que ocorreu muitas das vezes com o uso de medicações que não foram prescritas, mas que de livre acesso no mercado. Então, o famoso Viagra, por exemplo, é um deles que foi muito citado, porque o que a gente percebeu? A disfunção sexual, ela não tem hoje mais uma faixa etária específica. A gente está vendo disfunção sexual em todas as faixas etárias. Pacientes mais jovens com disfunção sexual, tanto homem quanto mulheres. E a gente percebeu também, dentro dessa pesquisa, que o uso indiscriminado desses medicamentos, que devem ser utilizados, sim, prescrito por um especialista, mas que às vezes, principalmente com os homens, o uso da medicação como se fosse, eu não tenho propriamente um problema, mas eu quero potencializar o meu desejo, né, a minha ereção. Então, eles têm essa ideia e têm feito muito uso indiscriminado dessas medicações, e aí ele tem ocorrido o efeito contrário. Né, o uso indevido dessas medicações também podem gerar aí uma disfunção sexual. A gente tem visto muito a ejaculação precoce como causa de uso indiscriminado de medicação. Então, cuidado, se você está percebendo alguma alteração, procure um especialista para que ele te dê, de fato, todo o suporte aí adequado. Bom, voltando a falar sobre... Sim, doutor Leonardo. O que eu queria comentar é que quando foi lançado o Viagra, em 98, se não estou enganado, a Pfizer fez uma pesquisa, porque o sildenafil ele era um remédio muito caro. Então não era fácil de comprar, equivalente a cada comprimido custava R$50 aproximadamente, a caixinha vinha com 4 comprimidos. E eles chamavam o remédio de diamante de azul, não é porque o remédio era muito bom, o remédio é muito bom, mas é porque ele era caro igual um diamante. Então eles começaram a fazer uma pesquisa entre os médicos, para ver se os médicos perguntavam sobre disfunção sexual para os pacientes. E não perguntavam, porque o médico muitas vezes não tinha preparação técnica para poder perguntar sobre disfunção sexual. E aí depois a gente foi descobrindo o seguinte: normalmente um homem com disfunção sexual, ou disfunção erétil, ou ejaculação precoce, ele demora cerca de 4 anos para poder procurar uma ajuda especializada. Então, nesse momento, ele vai tratando a coisa como se fosse uma coisa psicológica, como se a coisa psicológica fosse de menos valor. Ah, não, isso aí é porque eu estou ansioso. Então, ele vai levando assim. E aí ele vai no mercado, compra uma garrafada, ou ele compra um chá que um amigo dele falou para ele tomar, e ele vai levando a trancos e barrancos. Então, a gente vê esse tipo de paciente que chega no consultório, 4, 5, 6 anos tentando ter relação, e não consegue funcionar. Ou então é o paciente que vai na farmácia, ele consegue comprar esses remédios sem receita médica, né? E vai tomar sem ter um preparo, sem ter uma orientação adequada. Eu já atendi pacientes tomando Viagra, por exemplo, 6 vezes por dia, né? Não pode, é totalmente contraindicado. Pacientes tomando Viagra, Tadalafila, e fazer uso de nitrato, que são remédios para coronárias. Então, esse paciente estava potencializando um infarto.
Ele não morreu porque não foi a vez dele. E importante falar, esses remédios são muito bons, mas eles têm indicações. Então, a gente segue todo um protocolo. Assim, o paciente chega no meu consultório, é muito difícil o paciente sair do meu consultório na primeira consulta com uma receita. E a gente vai fazer um exame, você vai seguir um protocolo de atendimento, e aí sim que você vai prescrever. E eu tenho muito paciente que vai fazer um medicamento lá na Eficácia, eu tenho segurança de mandar fazer com vocês, porque eu sei que muitas vezes, se o paciente não responder adequadamente a medicação que eu passei, eu vou questionar ou vocês, ou o paciente tomou o remédio errado. Eu já tive paciente, por exemplo, que voltou no consultório, uma medicação que era para durar 6 meses, o remédio, ele voltou com 1 mês super satisfeito, o remédio já tinha acabado. Eu disse, olha, não tem condição do remédio ter acabado, o remédio acabou. Aí eu falei com o paciente, ou o remédio evaporou, ou você tomou o frasco todo. Ele tinha tomado o frasco todo. Então, ele correu um risco muito grande. Então, assim, a gente tem que tomar o maior cuidado na hora de orientar esse paciente como é que ele vai tomar o remédio. Porque muitas vezes o paciente está tão ansioso no consultório que ele não escuta as nossas orientações. E outra coisa muito importante, não passar o remédio que foi prescrito para você para outra pessoa. Ainda mais remédio manipulado, porque a fórmula é personalizada. O remédio manipulado não é igual ao remédio de farmácia, é um remédio personalizado. Então, se serve para você, talvez não sirva para outra pessoa. E aí isso é muito importante ser falado para os pacientes. Verdade. Uma outra classe de medicamentos que a gente também percebeu nessa pesquisa de uso indiscriminado de medicamentos são dos anabolizantes comprados também no mercado negro e que interferem consideravelmente aí como causa de disfunção sexual. Principalmente em homens mais jovens, né, que querem, nessa prática esportiva, dar um up, né, na parte física, e acaba por muitas vezes usando de forma indiscriminada, sem o acompanhamento de um profissional habilitado, desse tipo de medicação. Então, isso fica um alerta aí, isso é real e isso tem acontecido na prática aí. A testosterona hoje ela é muito utilizada, prescrita pelos médicos nutricionistas, nutrólogos, endócrinos e urologistas também. Eu percebo muita testosterona, mas para quem precisa. Então, antes de você prescrever testosterona, não é que o paciente quer tomar testosterona, você vai passar para ele testosterona, porque é um ato médico. Então, você tem que ser responsável por aquilo que está passando. Quando você passa a testosterona, você está recompondo, está repondo a testosterona que ele tem. Você não vai apenas modular. Eu vejo as pessoas, vão fazer uma modulação hormonal. Isso não existe, modulação hormonal. É igual falar, vou fazer um ciclo hormonal. Quando você dá testosterona, ou você enche o corpo dele todo, ou você dá nada. Não dá para você poder passar metade de testosterona. Então, quando você passa a testosterona, o que acontece? O seu testículo para de produzir testosterona natural. E também para de produzir espermatozoide. Então, as pessoas novas que fazem uso de testosterona provavelmente vão evoluir para uma infertilidade. Só que, nesse momento agora, ele não está preocupado em fazer filho, em ter família. Mas lá na frente, provavelmente, ele vai ter infertilidade. Agora, os homens que já têm família estabelecida, que estão fazendo prevenção de câncer de próstata, estão isentos de ter câncer de próstata, podem fazer reposição hormonal. Mas, mesmo assim, eles necessitam de voltar no urologista para poder fazer o controle. Porque nós vamos acompanhar através do toque, do PSA total. Se esse exame começar a alterar, apesar de ele estar bem, eu tenho que diminuir a dose ou suspender o tratamento. Eu não posso pôr em risco um paciente meu para melhorar ele esteticamente, fisicamente, ou melhorar a performance sexual dele. A gente sabe hoje que a testosterona não causa câncer de próstata, mas se o paciente tiver uma tendência genética, no DNA dele desenvolver o câncer, isso pode ser acelerado. Tá? Eu tenho muita experiência em prescrição de testosterona, a taxa de câncer de próstata é absurdamente baixa, né? E eu tenho pacientes, inclusive, que tiveram câncer de próstata que eu passo testosterona, mas são pacientes selecionados e muito bem controlados. E isso não é uma conduta só minha, é uma conduta mundial. Quem trabalha com testosterona, isso no mundo todo, a gente sabe que a gente pode passar testosterona, mas tem que ser controlado. É isso aí. Um outro medicamento que a gente viu uma dificuldade da utilização é um que usa essa canetinha aqui. Então, existe uma medicação que a gente não vai entrar, não é o propósito agora a gente entrar em detalhes sobre ela, mas é uma medicação de uso injetável que é aplicado no pênis para tratamento de disfunção erétil. Então, essa caneta aqui,
é uma outra medicação que veio com a proposta de aplicação não invasiva. Então, não é uma aplicação injetável, mas é uma aplicação no orifício do pênis. Então, essa caneta, ela, por mais que a gente mande toda uma orientação sobre a utilização dela, a gente percebeu que os homens eles têm dificuldade de utilização dessa caneta. A primeira que eu queria falar é em relação ao momento de aplicar. O homem ele precisa ter um mínimo de excitação, então ele faz uma excitação mecânica mesmo, antes de aplicar a caneta. Então, a primeira coisa é isso, tem que haver um preparo. O homem tem que estar estimulado não só fisicamente, mas ele precisa estar estimulado na cabeça, né? Ele tem que estar excitado. Isso, isso, ele tem que estar excitado. Então, depois dessa excitação inicial, o que ele vai fazer a aplicação é uma ponta de silicone que vai ser introduzida no orifício do pênis. Então, essa outra ponta aqui, ó, dessa caneta, é onde ele vai apertar para poder sair o produto aqui na parte de baixo. Então, a primeira coisa que a gente percebe é porque, assim, essa é uma caneta dosadora, ou seja, quando o homem aperta aqui, a quantidade que sai é uma quantidade já dosada, que é a quantidade prescrita pelo médico. Só que é uma quantidade muito pequenininha. Então, às vezes, o homem aplica e tem a impressão, pode ter a impressão que não passou nada, que passou pouco, e aí ele vai e aplica de novo. Então, pode ocorrer, como o doutor Leonardo disse, um uso exagerado da medicação, um uso inadequado. Por quê? Porque aplicou mais de uma vez. Então, se o médico prescreveu uma aplicação, é uma. Se ele passou duas, é duas. Então, a quantidade ela é bem pequena mesmo. Então, mesmo a segunda questão, mesmo o homem aplicando no orifício, dentro do orifício, uma pequena quantidade do produto ela pode subir, né, e ficar visível sobre a glande, e essa quantidade que sobra, digamos assim, o homem ele tem que passar, massagear a glande para que ocorra 100% de absorção desse produto. Então, essa é a forma correta da aplicação dessa caneta aqui, que também, como o doutor Leonardo disse, são medicações personalizadas. Então, não significa se foi bom para alguém, também vai ser bom para o outro. Então, a gente sempre cita essa questão de uma orientação e de um acompanhamento de um profissional especializado aí. Se tiver alguma dúvida, nossos canais estão disponíveis. Mais uma vez eu cito o nosso site, www.farmaciaeficacia.com.br, e também a nossa farmacêutica Neila, que está sempre disponível aí para dar todas essas orientações. neila@farmaciaeficacia.com.br. Okay. No mais, doutor Leonardo, eu quero agradecer mais uma vez a presença. Queria saber se o senhor quer complementar mais alguma outra informação, para que a gente possa aí encerrar a nossa live de disfunção sexual. Sim, eu queria, então, finalizar deixando a mensagem que eu falei no começo da live, que é o seguinte: o casal hoje deve entender a situação que está passando pela pandemia. É uma situação inusitada na nossa vida. Eu acredito que muitos que estão nos assistindo aqui agora, com certeza, nunca pensaram em passar por isso. A gente não sabe quando isso vai durar, quanto tempo vai durar, mas isso é uma situação mundial. Eu tenho contato com colegas na Itália, colegas na Rússia, colegas dos Estados Unidos, e todos os colegas estão passando pelo mesmo tipo de situação nos consultórios. Poder orientar os pacientes, esses casos de disfunção sexual vão se repetir cada vez mais no consultório daqui para frente. A gente viu que na China, lá em Wuhan, depois que teve a situação da pandemia, o número de divórcio aumentou demais, né? Isso é uma tendência de acontecer, porque a pessoa começa a conviver, começa a brigar. E hoje, igual eu atendi hoje um paciente no consultório, eu falei assim: ele queria se separar da esposa, não é momento para isso. Do mesmo jeito que ela quer meter a panela na sua cabeça, quer meter a panela na cabeça dela, todo mundo está querendo fazer isso. A gente tem que levar na esportiva nesse momento, fazer o que pode. É aquele negócio, imagina que você está dentro de um barco, num rio caudaloso, e você quer pular do barco. Se você pular do barco, você afoga. Não é o momento de você pular do barco. Fica no barco,
espera passar a correnteza, a tendência natural é funcionar da melhor forma possível, mas no futuro. Se você precisa de uma ajuda especializada, você procure seu médico, converse com ele. Se ele não abrir para você conversar, não te der uma abertura, um canal de conversação, procure um médico especialista em medicina sexual. Tem vários na sua cidade, com certeza. Não faça automedicação. Tá? Muitas vezes eu tendo vários pacientes que se automedicaram e o remédio não funcionou. Isso frustra muito mais o paciente, muito mais a paciente. Eles chegam no consultório muito mais depressivos, muito mais ansiosos. Então, acho que a orientação especializada nesse momento é importante, mas entender que isso é uma fase, nós vamos passar por isso. Como já passamos por outras crises, não tão fortes como essa, mas a gente vai passar por isso e todo mundo vai sobreviver no final. Ok? Muito obrigado pela oportunidade, Elisângela, agradecer na minha pessoa, agradecer ao pessoal da Eficácia e estamos à disposição. Obrigado. Obrigada, gente. Um abraço, viu? Qualquer dúvida, é só nos procurar, viu? A gente está aqui, o doutor Leonardo falou, isso vai passar e até que passe, e também depois que passe, por qualquer motivo, a gente está aqui para dar todo o suporte para vocês. Um abraço, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau.